Almas queridas, Jesus, em seu amor infinito, nos enseja este reencontro, para o estudo metódico e sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 14, honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Já estudamos os tópicos piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E nesta oportunidade nos detemos com objetividade na instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, o que está no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Neste item, nós encontramos um parágrafo que se inicia assim: ó espíritas, compreendei agora ou compreendei hoje o grande papel da humanidade. Nós vamos nos fixar neste item, neste parágrafo do item 9, dada a exiguidade do tempo. Repetindo, o parágrafo começa assim: ó espíritas. Pois bem, todo aquele que se confessa espírita assume espontaneamente, voluntariamente, alguns deveres. Dentre os deveres que o espírita assume está o de estudar a doutrina espírita. O espírita precisa conhecer, minimamente que seja, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e o livro A Gênese, que compõe o chamado Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas. Depois do estudo destas obras e de quantas mais pudermos, vem um outro compromisso, um outro dever, o de internalizarmos os ensinos espíritas, para que passemos a pensar como pensa o Espiritismo, para que passemos a
falar como fala o Espiritismo, para que possamos iniciar um processo de modificação e vivermos como a doutrina propõe. É paradoxal, contraditório, incoerente alguém afirmar-se espírita e não pensar como a doutrina espírita propõe. Este registro vale para todos os compromissos do espírita. Um comerciante espírita há de ser diferente do comerciante não espírita. O industrial espírita há de ser diferente para melhor do industrial não espírita. Assim, em todos os sentidos. E nesta oportunidade, vamos trazer estes apontamentos para a missão da paternidade e da maternidade. Os papais e as mamães que se afirmam espíritas hão de adotar uma postura diferente daquele que não conhece a doutrina espírita. O espírita, com o espiritismo, passa a ter uma visão diferente da vida, do mundo, das ocorrências, sob pena de demonstrar para si mesmo que não estudou, ou se estudou, não compreendeu, e se compreendeu e estudou e compreendeu, ainda não chegou no estágio de aplicar na concretude da sua vida os ensinos básicos do Espiritismo. No parágrafo escolhido para iniciarmos as nossas reflexões, está dito: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Seguindo, compreendei que, quando produzis um corpo, o espírita sabe que ele não é pai do filho. A mãe espírita sabe que, em verdade, ela não é mãe do espírito que veio como filho. Ou seja, o espírito do pai não se divide para formar o espírito do filho, ou o espírito da mãe não se divide para formar o espírito do filho. O espírito que está na condição de filho não é um pedaço, não é uma parte do espírito da mãe ou do pai. É um espírito à parte. Nós, os pais terrenos, concorremos para a formação do corpo, que o espírito que virá na condição de filho utilizará.
O corpo descende do corpo, como se pode bem estudar a partir das questões 203 de O Livro dos Espíritos. Estude-se das questões 203 a 217 de O Livro dos Espíritos, e lá se terá estas anotações. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. A alma. Nossos filhos são espíritos. Como espíritos, somos nós, os pais. Ele é um espírito diferente do nosso espírito. É outra entidade, é outra individualidade. Este espírito tem uma outra trajetória, uma outra história, outras personalidades, fruto das múltiplas existências que ele teve como encarnado. É outra entidade. A alma que nele encarna. Portanto, este espírito, a quem chamamos filho ou filha, é um espírito encarnado de carne. Nós oferecemos os elementos orgânicos para que o corpo se organizasse e o espírito tivesse a oportunidade de encarnar ou reencarnar. Vem do espaço. O espírito que encarna ou reencarna como nosso filho já existia antes da concepção na intimidade uterina ou nos tubos de ensaio, em face agora das conquistas científicas. Vem do espaço, vem da erraticidade. Erraticidade é aquela condição que os espíritos vinculados à Terra ocupam entre o intervalo entre duas reencarnações. Nós que estamos encarnados, estávamos na erraticidade antes de reencarnarmos. E ao desencarnarmos, voltaremos para a erraticidade. Erraticidade é outro princípio básico da doutrina espírita. E Allan Kardec considerava erraticidade esta condição comum a todos os espíritos que necessitam ainda reencarnar. Somente deixaremos de ser espíritos errantes quando atingirmos a plenitude, a perfeição relativa e não mais precisarmos reencarnar, podendo transitar por todo o universo como espíritos livres e realizados. Até lá, o que demandará milhões de anos, nós estaremos ainda no rol dos espíritos errantes. E diz o texto, vem do espaço para progredir.
Nossos filhos, eu fico muito à vontade para fazer este estudo, porque nesta encarnação também estou pai. E um dos erros que nós, os pais, cometemos, ou poderemos cometer, é pensar que os nossos filhos são anjos reencarnados, são espíritos perfeitos reencarnados, ou pensar que os nossos filhos são melhores que os filhos dos outros pais e das nossas mães. É um erro. O espírita não tem o direito de iludir-se a este ponto, de fantasiar a este ponto. Já se disse que o pior cego é aquele que não quer ver. Sou pai, sou avô e estou à vontade para afirmar que meus filhos, que não são meus filhos, possuem vícios, defeitos, apresentando comportamentos inadequados. Eles são imperfeitos, como imperfeito eu sou. Eu não fui um filho perfeito. Eu não fui um filho ideal. Errei muito, e é muito provável que os meus pais não tenham sido filhos perfeitos. Isto é fundamental para que possamos compreender a nossa missão, para que possamos compreender que nós, na condição de pais e mães, precisaremos estar atentos, observando os vícios, os defeitos, os senões dos nossos filhos, para corrigi-los, para adverti-los, para orientá-los. E orientá-los, adverti-los de todas as formas possíveis, a destacar o exemplo. Os filhos não fazem o que os pais falam. Os filhos tendem a repetir, a fazer o que os pais fazem. Esta é a nossa missão. E na sequência consta: conhecei vossos deveres. A paternidade e a maternidade impõem deveres graves, severos para aqueles que estão na condição de mães e de pais. Porque o espírito, na condição humana, precisa evoluir em cada ensejo reencarnatório. O filho que reencarnou egoísta, e todos os nossos filhos são egoístas. O filho que reencarnou orgulhoso, e todos os nossos filhos são orgulhosos e são egoístas, como nós fomos filhos orgulhosos e egoístas, como nossos pais foram filhos orgulhosos e egoístas, e assim sucessivamente. Eles, como nós, precisamos desencarnar em um nível melhor do que se encontravam ao reencarnar. Um animal reencarna numa certa espécie e desencarnará na mesma espécie, sem apresentar
progressos sensíveis. O espírito que reencarna na condição animal, posto que também ele é um espírito, ou princípio inteligente para quem prefere esta expressão, também ele está em processo de evolução, mas não é possível, ao reencarnar numa espécie animal, já na encarnação seguinte, vir numa outra espécie superior, a menos que ele tenha estagiado numa certa espécie por milhares e milhares de anos. Mas nós, espíritos que já nos dizemos espíritos humanos, temos deveres a cumprir. Precisamos desencarnar mais humanos. Precisaremos, portanto, desencarnar menos animalizados, menos instintivos, menos impulsivos. O espírito egoísta, espera-se, posto que reencarnou para isto, há de desencarnar menos egoísta. O espírito que reencarnou orgulhoso, espera-se, há de desencarnar menos orgulhoso. O espírito avarento, espera-se, há de desencarnar menos avarento. E é esta a missão dos pais: perceber onde, como, quando as mazelas morais dos filhos se apresentam, para auxiliá-los neste sentido. Conhecei vossos deveres, diz-nos o Evangelho. Os deveres de ordem material, sim, mas também os deveres de ordem intelectual, cultural, mas, sobretudo, os deveres de ordem moral, de ordem espiritual. É compreensível que ofertemos aos filhos os mimos que a nossa condição financeira permite. É razoável, é bom que nós, os pais, ofereçamos a formação intelectual, acadêmica que as nossas condições permitem, mas não se esgotam aí os nossos deveres. O bom pai, a boa mãe, não se satisfarão em dar o alimento de ordem material, o vestuário, a assistência médica, o encaminhamento para a instrução. Os pais espíritas que, portanto, conhecem o Cristo, conhecem o Evangelho, conhecem a doutrina espírita e estão informados de que o espírito na condição de filho é um espírito vicioso, defeituoso, imperfeito, há de fazer mais por este espírito, sob pena de falhar gravemente na sua missão maternal ou paternal. E o texto prossegue dizendo: e colocai todo o vosso amor em aproximar ou reaproximar esta alma de Deus. E colocai todo o vosso amor em aproximar ou reaproximar essa alma de Deus. Aí está a missão máxima da paternidade e da maternidade. Aproximar o espírito
que está na condição de filho de Deus, falarmos com os filhos sobre Deus, falarmos com os filhos sobre o Cristo, sobre o Evangelho, falarmos com os filhos sobre a espiritualidade. É omissão oferecermos coisas de ordem material aos filhos e não lhes oferecermos o pão espiritual que encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos espíritas, devemos apresentar-lhes a doutrina espírita, que eles conheçam a doutrina por nosso intermédio, de todas as formas possíveis. Mas atenção, os filhos fazem o que os pais fazem, e não o que os pais falam. Como sugerir a um filho que estude a doutrina espírita, se este pai não se dá ao trabalho de estudar a doutrina espírita? Como recomendar ao filho, vá para o centro espírita, se ele, pai ou mãe, não se dá ao trabalho de ir para o centro espírita? Como dizer para um filho, filho, aconteça o que acontecer, haja o que houver, não desista da espiritualidade, persevere nos seus deveres cristãos. Se ele, pai, se ela, mãe, à primeira dificuldade, ao primeiro obstáculo, se cansa, se aborrece, desiste, desanima. Nós estamos falando da paternidade espírita. Nós estamos falando da maternidade espírita. Não estamos falando de qualquer paternidade ou de qualquer maternidade. Lendo-se a Bíblia, vemos que Jesus, com 12 anos, morando em Nazaré, distante de Jerusalém, foi encontrado no templo. Ele foi a pé para Jerusalém, a pé, região desértica, certamente passando sede, porque não dava para transportar um barril de água, talvez passando privação de alimentos, sol intenso, frio intenso à noite. E quem levou Jesus, ainda menino, para o templo em Jerusalém? Ele não foi sozinho, ele foi levado pelos pais. E quem estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, encontrarão Maria e José sempre atentos aos deveres da paternidade. José, discretíssimo. Nós vemos José em 3 frentes de compromissos éticos, morais, perante o trabalho, perante a família e perante Deus. Lendo-se Mateus, Marcos, Lucas e João, não se encontra nenhuma passagem referente a José que não seja na carpintaria, em família ou na dedicação a Deus. Um exemplo na paternidade. E o texto segue dizendo: esta é a missão que vos foi confiada.
e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes com fidelidade vossos cuidados, e a educação que lhe dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Nós temos a guarda do Espírito e não a paternidade, a maternidade, como se costuma pensar. Se ele ficou para trás por vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores. E o texto segue, mas nós temos um compromisso com a disciplina do horário. Carinhoso abraço, com votos de muita paz.